Sou advogada. O senhor vai falar sobre o processo? Como eu sempre falo, né, está em segredo de justiça e a gente vai respeitar o segredo da justiça. Tá certo. Obrigado. O processo corre em segredo de justiça, então em razão disso não teria como adentrar o que foi pontuado, mas a defesa sai como se fosse uma audiência extremamente positiva. Beleza. Para a defesa, a falta de testemunhas de acusação, o doutor ele pediu esse adiamento, essa interrupção, enfim, da audiência de hoje, foi isso? Não, na verdade é que esse não comparecimento de algumas testemunhas, o promotor de justiça, entendendo por bem que algumas dessas testemunhas deveriam sim serem ouvidas, ele insistiu com essas testemunhas e em razão disso foi redesignada essa nova audiência. E aí, ao término, obviamente, ouvindo as testemunhas de acusação, passará a ouvir as testemunhas de defesa e, na sequência, o interrogatório dos réus. Em algum momento, a defesa do senhor, seu cliente, o Rogério Martins, vocês, a defesa deles, admitem que houve algum fornecimento de material, ajuda de custo para alguns jogadores, mas isso não teria relação com o processo eleitoral nem nada? A defesa, quanto a essa questão de mérito, vai deixar para falar ao final, porque eu estaria antecipando já qual seria a tese defensiva. Então, quanto a isso, o processo também corre em segredo de justiça, vamos preservar o que está acontecendo na audiência por enquanto. Como o senhor avalia esse adiamento para a defesa? Não, em relação ao adiamento, eu acho que a promotoria está fazendo a sua parte em busca da verdade real, para a defesa também, a título dessas pessoas, pelo contrário, a defesa entende que também é muito importante que elas sejam ouvidas, para que passe com clareza mesmo o que foi que aconteceu desses fatos. Então, para a defesa não há nenhuma alegria, nenhuma vitória, assim como também acredito que não há acusação. Esse adiamento, até porque a prescrição desse crime está longe de existir, então não tem prejuízo algum em relação a passar essa audiência agora para o mês de agosto. Não vejo. Nessa ação criminal, Fábio Marcondes e o réu Rogério Martins, o ex-cabo eleitoral dele, o senhor pediu o adiamento, a justiça autorizou por causa da falta de 2 testemunhas de acusação? Foi isso? Bom, não foi claramente um adiamento, foi simplesmente uma suspensão da audiência para que uma outra fosse realizada, porque algumas testemunhas que foram arroladas pela acusação não compareceram. Qual que é a razão do porquê nós fizemos isso? A denúncia imputa a responsabilidade por crime de corrupção eleitoral e que foram cooptados aproximadamente 12 ou 13 eleitores, e cada um dos eleitores ou cada uma das testemunhas que seriam ouvidas eram fatos distintos e não global em relação à denúncia. Em razão disso, aquelas testemunhas que faltaram e que dariam a concretude dos fatos em relação à forma de cooptação delas individualmente, não comparecendo, nós entendemos por bem, para fortalecer a prova, ao juiz ou destinatário da prova, que é o Poder Judiciário, arrolá-las e que fosse ouvida perante o magistrado nesta oportunidade, agora em agosto. Condução coercitiva deles. Sim, doutor José Emanuel, naquelas testemunhas que já estavam intimadas e não compareceram, foi deferida a condução coercitiva e, se eu não estou enganado, a defesa pediu a substituição de 2 testemunhas, que também foi deferida pelo juiz, mas essas 2 testemunhas da defesa deverão comparecer independentemente de intimação. Se elas não vierem, a prova está preclusa. Nessa audiência, tanto a defesa do Fábio quanto do Rogério Martins, eles confirmaram que ajudaram alguns eleitores, mas isso não teria relação com o processo eleitoral? Essa é a grande questão relacionada à questão penal. Por quê? O artigo 299, que é de corrupção eleitoral, ele exige um denominado pela doutrina de dolo específico, ou seja, a obtenção direta de votos. O que nós sentimos dentro da audiência é que muitas vezes as testemunhas que foram ouvidas ali não negam os fatos. O que a defesa está se batendo é que essa entrega dessas dádivas, desses presentes, desses recursos, era uma situação não de conduta eleitoral, mas uma situação que já decorria antes mesmo do processo eleitoral e mesmo da eleição. Nós entendemos que esse é o ponto controvertido, em que nós devemos fundamentar a nossa alegação, mas pelo que colhemos da parte do Ministério Público, nós entendemos sim que durante esse período houve sim a compra de votos e a cooptação de eleitores. O material, cesta básica e até dinheiro em espécie. Isso, o material que está nos autos, ele se resume em prova documental, na prova testemunhal e nos documentos extraídos dos aparelhos celulares
tanto do Rogério como do Fábio, em que existe sim conversação de compra ou no mínimo de promessa de bens a esses eleitores durante o pleito eleitoral de 2016. E a promessa por si só já é um crime. Perfeitamente. O verbo do tipo do artigo 299, além de dar, basta apenas também o prometer, independentemente de que tenha tido a efetiva entrega, e é isso que nós estamos nos pautando.